A eleição para a escolha de prefeitos e vereadores vai ser em outubro do ano que vem. Faltam 307 dias. Mas os preparativos já começaram na Justiça Eleitoral, especialmente em relação às urnas eletrônicas. O equipamento que revolucionou o processo de votação no Brasil, com mais segurança e agilidade, é usado há mais de 2 décadas. Faltando menos de um ano para as eleições municipais de 2024, a preparação para a votação já está sendo feita na Justiça Eleitoral. Nesse processo, um equipamento é essencial para que todos os eleitores brasileiros possam escolher seus candidatos: a urna, que nem sempre foi eletrônica. Até chegar ao modelo atual, foram utilizados vários tipos de urnas e com processos diferentes que foram adaptados conforme a época. Uma das primeiras é esta aqui, utilizada por volta do século XVI, nas primeiras eleições do Brasil colônia. Os votos eram depositados aqui dentro e depois que o recipiente era aberto, descobria-se quem era o eleito. Muitos anos se passaram até chegarmos às eleições do período democrático, a partir da década de 1980. E as equipes da TV Centro-América acompanharam a evolução do processo eleitoral, principalmente nos últimos 25 anos. As urnas, naquele tempo, eram de lona e os votos no papel. O mesário faz a leitura da cédula. Os processos anteriores ao sistema eletrônico eram bem menos seguros. O processo de contagem dos votos, além de muito demorado, ele permitia uma quantidade inúmera de fraudes e ainda era um pouco inseguro do ponto de vista de se ter um resultado muito demorado dentro de um processo que se esperava muito para se conhecer os resultados. Antes dos anos 2000, a urna eletrônica estava em fase de implantação, mas não em todo o estado. Com isso, muitos locais de votação atrasavam o início da apuração. A apuração começou com 1 hora de atraso. As primeiras urnas abertas foram as de Barão de Melgaço. Um dos pioneiros no processo de transição da votação no papel para o processo eletrônico, à época, foi Luiz Roberto da Fonseca, que era secretário de Informática do TRE de Mato Grosso. É a primeira rodada da urna eletrônica no voto cantado. Nós esperávamos uma média de 4 a 4 horas e meia. Então a gente acredita que a partir de meio-dia a coisa comece a fluir. No geral se pensa que o estado do agro, longe do grande centro, longe do litoral brasileiro, etc., não teria condições de fazer isso, que sempre isso está em São Paulo, Minas, Paraná e tudo mais. E fez sim em Mato Grosso, e tanto foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral que o Luiz Roberto da Fonseca foi fazer parte da comissão para trazer a urna eletrônica para o processo eleitoral brasileiro. O atual secretário de Tecnologia da Informação do TRE de Mato Grosso também afirma que Luiz Roberto da Fonseca teve um papel muito importante para formatar o atual modelo de votação no país, até mesmo na escolha do nome. Quando se pensou em uma máquina de votar, foi ele que veio, cunhou o nome urna eletrônica e foi ele que teve a ideia de usar um computador para se construir uma máquina de votar e não construir uma máquina de votar do zero. É por isso que nós atribuímos a ele a invenção do que hoje a gente usa como urna eletrônica. Aqui neste memorial aberto à visitação no Tribunal Regional Eleitoral em Cuiabá, tem quase todas as urnas eletrônicas. O modelo de 1996, o de 2000, 2002, 2004, 2008, 2009 e até o último modelo de 2020 e 2022. Elas têm formato parecido, mas com características diferentes. Quem acompanha de perto todo esse processo atesta a segurança do sistema brasileiro de votação. Nós mandamos urnas para os locais mais distantes que se pensar, mais complexo que for para chegar. Em Mato Grosso nós temos locais que a gente demora 2 dias para chegar com a urna depois que ela sai em transporte até chegar lá no eleitorado. No estado são mais de 1000 locais de votação, espalhados por 57 zonas eleitorais em todos os municípios. Recentemente, o TRE recebeu novas urnas que substituirão as antigas. Nós temos hoje cadastrados no nosso sistema quase 10.000 sessões eleitorais, mais de 1.000 locais de votação, sendo preciso 1.099 locais de votação, que são essas escolas em que no dia da eleição vai acontecer a votação. Tá? Então,
todo o eleitorado é distribuído por essas escolas e aí no dia da votação nós temos que fazer chegar lá em cada escola, em cada local de votação, uma urna eletrônica já com os nomes daqueles eleitores que votarão naquele dia naquela urna, já com os candidatos daquela localidade, para que o eleitor vote e aí tenha assim, o resultado ali na hora, terminada a votação. Luiz Roberto da Fonseca, o ex-secretário de Informática do TRE de Mato Grosso, hoje está aposentado. Ele foi convidado para participar dessa reportagem, mas preferiu não gravar por questões pessoais.